Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou visitando São Pedro do Sul, com uma entrevista especialíssima sobre dois museus que a cidade possui. O Museu Histórico Fernando Ferrari e o Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha. E quem nos recebe é a jornalista Luísa, daqui do museu, que tu é diretora dos dois museus e tem um mestrado em Patrimônio Cultural. Bem-vindo ao programa. Muito obrigada, Lígia. Muito obrigada pelo convite, né, primeiramente. Agradeço a oportunidade de divulgar um pouco também o nosso município e os nossos museus. Sim. É a primeira vez que eu venho, eu já estava há muito tempo querendo vir aqui para fazer essa entrevista, né, e agora surgiu a oportunidade. Então, eu pesquisei também sobre Fernando Ferrari, né, Santa Maria também leva o nome dele numa avenida, numa rua. Então eu gostaria de saber por que esse museu leva o nome de Fernando Ferrari. Bom, Fernando Ferrari é um são-pedrense, né? Nasceu aqui em São Pedro do Sul em 1921. Inclusive no ano que ele nasceu, São Pedro do Sul ainda pertencia a Santa Maria, por isso que também temos a rua Fernando Ferrari, Santa Maria, né? Uhum. E Fernando foi deputado estadual, 3 vezes deputado federal. Ele trabalhou muito na luta contra a corrupção, né? E muito pelos trabalhadores da terra. São Pedro do Sul sempre teve a economia baseada na agricultura, né? E Fernando conhecia isso muito bem, vinha de uma família de produtores rurais também, né? Isso. Seus tios, até mesmo seu pai, né? E Fernando então também foi o autor do Estatuto do Trabalhador Rural, né? Do projeto que se tornou lei e mais tarde Estatuto do Trabalhador Rural. Bacana. E o resultado disso também foi um livro que é o Escravos da Terra. Ele acabou sendo o sanpedrense mais reconhecido, né? Conhecido no Brasil inteiro por todo o seu trabalho, seu engajamento, né? E também pela dedicação ao nosso município. E em razão disso, nosso Museu Histórico recebeu o nome dele. Que bacana, né? Porque o Rio Grande do Sul tem vários nomes que chegaram até Brasília, né? Chegaram a governanças e presidências e os deputados, né, federais e estaduais, é muito legal isso. E nós estamos aqui no museu, era a casa dos pais dele, né, do Fernando Ferrari, não é? Isso, exatamente. A casa onde hoje é o Museu Histórico, né, foi construída pelo pai do Fernando Ferrari, o seu Tito Ferrari, que foi prefeito aqui também no município nos anos 50. E ela funcionou como casa, moradia, né? E também como armazém que ele possuía, né? E no andar de cima ele alugava uma parte para clubes. Então, esse prédio aqui ele já teve alguns clubes, a prefeitura também foi aqui, né? O prédio por si só já é um prédio histórico no município, né? E empreendedor também, né? Uma família empreendedora e que lutou também, né? Pela agropecuária, pelos direitos humanos também. Exatamente. Né? Bacana, contra a corrupção. Pelos trabalhadores como um todo, né? O Fernando, ele era um trabalhista, né? Ele foi um dos criadores do PTB Jovem, né? Junto com o Brizola e o Jango.
E ele morreu cedo, né? Com 42 anos. Isso, 41 para 42, ele não chegou a completar os 42 anos, né? Ele morreu num acidente aéreo. O avião que ele estava chocou contra o então Morro do Chimarrão, em Torres. E aí ele acabou falecendo, então ainda bastante jovem. Bastante jovem, é. Bom, e quais são as características deste museu? Nós estamos no Museu Histórico Fernando Ferrari, né? Depois nós vamos falar dos outros museus. Quais as características deste museu histórico? Por que ele é histórico? O que ele apresenta, né? Expõe? Sim. Esse museu aqui, ele surgiu em 1990, né? Já buscando trazer a memória sanpedrense, né? A história de São Pedro, então ele enaltece justamente a história do município. Então, ele é a partir das doações dos munícipes, das pessoas que viveram aqui, pessoas que foram embora e resolveram deixar algum registro. Ele tem exposições, né, de música, rádio amador, rádio do cinema, dos dentistas, um pouquinho também da igreja, um pouquinho de cada pedacinho de São Pedro, né? E que mostra a história do município como um todo. Então, a história realmente de São Pedro do Sul e dos sanpedrenses, né? Que são quem faz o município. Que legal, são várias peças, né, de várias épocas. Fala um pouco assim, por exemplo, agora nós estamos numa sala que é dos rádios, né? Tem gramofones, tem essas cadeiras, fala dessas poltronas. De quem era? Essas poltronas aqui, por exemplo, elas pertenceram ao primeiro fórum aqui de São Pedro, né? Então, tudo que tem aqui é um pouquinho da história do município, né? Essa sala que a gente está aqui, agora nesse momento gravando, ela tem um pouquinho dos rádios e também dos radioamadores, né? Dentre eles, o mais especial dessa sala, que é importante também um destaque, né? É do primeiro radioamador de São Pedro do Sul, que foi uma mulher, nossa primeira radioamadora. Jura? Isso, e ela recebeu essa aparelhagem do Getúlio Vargas, na época, para ter comunicação com o meio do estado. Ai, que legal! Como era o nome dela? Anabela Flores. Anabela Flores, mas olha que bacana, isso eu não sabia. E então fala pra nós assim, quais as outras peças, né, que a gente encontra aqui. Eu vi a panificadora, a primeira panificadora de fazer pão industrial no museu aqui. E tem uma parte que é só do Fernando Ferrari. Fala um pouco para nós. Isso. Uma das nossas exposições, né, ela foi doada quase que integralmente pela família do Fernando Ferrari, né? A esposa dele, a dona Elza, tinha em casa muitos registros e documentação ainda do que ele tinha em vida. Então nós recebemos isso ainda na inauguração do museu, né? E temos essas informações. Temos os livros que o Fernando Ferrari escreveu, ele publicou alguns livros aí na vida. As documentações dele, o Fernando foi formado em Direito, em Economia também, né? Algumas honrarias que ele recebeu justamente pelo trabalho que ele teve pelas profissões, então ele batalhou bastante pelo registro de classe de algumas profissões. Temos aqui no museu o material de campanha dele, ainda da época. É bem interessante, inclusive as fotografias, né, dele em outros estados. O Fernando chegou a concorrer a vice-presidente do Brasil. Olha só. Então a gente tem todo esse material aqui disponível na exposição, né, para que as pessoas possam conhecer. Ele é um nome bastante reconhecido, principalmente no nosso estado, né, nome de rua, alguns prédios públicos. E aqui no museu, então, as pessoas têm a chance de se aproximar um pouco da história dele. Sim. Temos algumas peças. Ver as peças, né? Exatamente. Ver os livros, ver os pertences dele, é isso? A gente tem na exposição também as coisas que ficavam em cima da mesa de trabalho dele. Ah, que bacana. Algumas coisas que aproximam dele enquanto pessoa mesmo, não só como figura pública, né? Sim. As roupas do casamento dele e da esposa também foram trazidas para o museu para a exposição, né? Então as pessoas podem conhecer um pouco mais do Fernando, figura pública, e também do Fernando enquanto pessoa. Então tem uma parte do museu que é dos moradores que foram doando, né, essas outras peças conforme a história do município, e tem uma parte que tem uma exposição permanente só do Fernando Ferrari, né, e os seus pertences. Que legal. Não só do Fernando também, e como uma das nossas exposições é sobre a prefeitura, né, sobre a fundação realmente do município.
Nascimento do município. Isso, como a primeira escrivaninha do prefeito, né? As primeiras bandeiras, as imagens da cidade, do antes e depois da cidade, para que as pessoas possam também fazer um contraponto na cidade enquanto andam nela agora. Né? Quem foi o primeiro prefeito? Bom, o nosso primeiro prefeito eleito foi o Intendente Miller, né? Conhecido como Coronel Antônio Luiz Miller. E hoje, atualmente? A Ziânia Bolzan é a nossa primeira mulher eleita. Olha, que bacana. Bom, para encerrarmos esse bloco, como é que são feitas essas pesquisas históricas, né, para se fazer um museu chamado Museu Histórico, né? Imagino que tenham pesquisas históricas, como é que são selecionadas as obras para ser expostas no museu e quem é que seleciona, se tem um curador? Sim. Cada peça, quando ela chega no museu, né, então a gente recebe as informações de quem ela pertenceu, como foi adquirido, o porquê que ela teve determinada importância, né? E isso tudo vai no registro dela, então ela tem, toda peça tem um registro dentro do museu, né? E além do que a peça mesmo significou para o dono, e depois a história, se teve outro dono, se ela pertenceu à prefeitura, se pertenceu a alguém importante na cidade, né? Ela também, a gente tem então a pesquisa dela enquanto peça, a marca que ela teve, do fabricante, se ela era fabricada no Brasil, se deixou de ser, se ainda existe aquela marca, né? Então tudo isso vai no registro dela, né, aqui dentro do museu. E algumas delas vão para exposição, algumas vão trocando também, né? No caso, por exemplo, de peças que a gente tem em grande número, como os rádios, que são né, peças que a gente tem vários, a gente acaba trocando elas na exposição algumas vezes, né? As escolhas das peças, né, elas são feitas por mim, né? Por quem está na direção normalmente, e por quem auxilia, por a diretora também do Departamento de Cultura, que tem um auxilia também. Né? Que faz, ou em alguns casos de alguma exposição específica, a pessoa que está organizando a exposição, aquela exposição que faz um auxílio. Porque esse trabalho também envolve a Secretaria de Cultura do município, né? Exatamente, isso. O museu, ele integra a Secretaria que legal. do Departamento de Cultura. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco, continuando conversando com a Luísa, e nós vamos falar sobre os museus arqueológico e paleontológico Walter Ilha. Esperamos vocês. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Seja bem-vindo ao Museu Histórico Fernando Ferrari, em São Pedro do Sul. Com a intenção de reunir objetos que remontassem à história do município de São Pedro do Sul e dos sanpedrenses como um todo, foi criado em maio de 1990 o Museu Histórico Fernando Ferrari, levando o nome do mais renomado cidadão sanpedrense. O museu atualmente está localizado na rua Fernando Ferrari 164, no antigo sobrado da família Ferrari, prédio que faz parte da história de São Pedro do Sul. O local possui exposições sobre a história de Fernando Ferrari, sanpedrense conhecido por sua política de mãos limpas e sua dedicação pelos trabalhadores rurais. Além de uma exposição sobre a formação do município, que conta com objetos de trabalho dos primeiros prefeitos, e, entre outras coisas, imagens que mostram como eram alguns dos locais de São Pedro do Sul em outros períodos. Além dessas, o Museu Fernando Ferrari possui exposições com outras temáticas, como a Sala de Fotografia Arthur Ilha, que contém objetos de trabalho do fotógrafo no município e peças relacionadas à fotografia desde o final dos anos 1800. Há ainda um espaço dedicado a contar a história e retratar os costumes e tradições sanpedrenses, através de peças que pertenceram a igrejas, como o primeiro oratório da Igreja Católica, e também outros que pertenceram às escolas, como classes e lousas do início do século XX. Neste local, há também exposições sobre os expedicionários sanpedrenses que participaram da Segunda Guerra Mundial, dos objetos de trabalho e de uso dos agricultores e dos munícipes em geral.
Além disso, o Museu Fernando Ferrari possui salas totalmente dedicadas à exposição de objetos dos antigos cinemas do município, como cadeiras e projetores do Cine Áurea e ingressos, imagens e propagandas do Coliseu. Na sala dedicada aos objetos de cozinha, é possível ver as ferramentas utilizadas nas cozinhas de antigos sanpedrenses, algumas ainda usadas pelos atuais moradores do município. Na sala dedicada à área da saúde no município, pode-se ver peças dos primeiros dentistas de São Pedro do Sul, além de objetos utilizados no Hospital Municipal, fundado em 1938. Há ainda no museu uma exposição de objetos relacionados à comunicação, como telefones, rádios amadores, além de uma sala dedicada à música, que possui instrumentos musicais, alguns tocadiscos doados por sanpedrenses. O objetivo do Museu Histórico Fernando Ferrari é buscar, através de suas exposições, promoção e participação em atividades educacionais e socioculturais de São Pedro do Sul, colaborar para o fortalecimento da cultura e patrimônio sanpedrense e do sentimento de pertencimento da população de São Pedro do Sul. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Seja bem-vindo ao Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha, em São Pedro do Sul. Localizado às margens da rodovia BR-287, na localidade de Carpintaria, a 11 quilômetros da sede de São Pedro do Sul, o Museu Walter Ilha conta com exposições de paleontologia, arqueologia e mineralogia. Desde sua criação, o Museu Walter Ilha é um dos pontos turísticos mais visitados de São Pedro do Sul, guardando em seus acervos alguns dos mais valiosos bens que o município possui. No espaço dedicado à paleontologia, vê-se fósseis e esculturas de fósseis animais sanpedrenses, além de um abundante número de fósseis vegetais, as madeiras petrificadas, que datam entre 245 e 205 milhões de anos. Destacam-se nessa exposição Stalecheria potens e Prestosuchus chiniquensis, famosos fósseis triássicos de São Pedro do Sul, além de vértebras e garra de uma preguiça gigante de 10 mil anos, encontrada no município. Na exposição arqueológica, é possível visualizar artefatos de indígenas antigos, como bolhadeiras, urnas de cerâmica, machadinhas, pontas de flechas, entre outros objetos, em sua maioria de origem tupi-guarani, que contam muito dos costumes e da vida em sociedade ao longo da história em São Pedro do Sul. Os fósseis vegetais sanpedrenses, conhecidos popularmente como madeiras petrificadas, também ganham espaço no museu, mostrando um pouco de como eram os vegetais há 245 milhões de anos. Compartilhando espaço com os fósseis vegetais, o Museu Walter Ilha conta com uma pequena amostra mineralógica de São Pedro do Sul, do Rio Grande do Sul e outras partes do país. Há ainda, nas dependências do Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha, um pequeno auditório e uma dinoteca, espaço com jogos e materiais didáticos para as crianças. O Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha busca sempre incentivar aos visitantes e sanpedrenses a conhecer, preservar e valorizar os patrimônios culturais sanpedrenses. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Estamos conversando com a Luísa Guteil Bayer, né? Eu não tinha dito todo o teu sobrenome.
E nós vamos falar agora sobre o Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha, que tem também aqui na região, na cidade de São Pedro do Sul, só que é um pouco mais afastado, né? Para ter um museu paleontológico e arqueológico aqui nessa região, significa que tem material, eu imagino, né? Materiais, amostras, pesquisas, né? Para também facilitar e para expor, fazer educação, pedagogia, né? Não só na cidade, como várias outras pessoas que vêm visitar aqui, né? O pessoal de Santa Maria vem muito aqui. Fale para nós, então, para o nosso público, a intenção de instalar esse museu aqui em São Pedro do Sul e por que ele leva o nome de Walter Ilha. Bom, o Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha, ele surgiu a partir de uma mobilização, né? Foi guiada pelo seu Walter Ilha na época, que compreendeu o que a gente tinha aqui no município. Como toda a região central do Rio Grande do Sul, a gente tem uma riqueza fossilífera muito grande, né? Uhum. A gente tem muitos registros, tanto de fósseis animais quanto de fósseis vegetais, né? Uhum. E a partir dos anos 70, o seu Walter Ilha começou a perceber que muitos dos nossos fósseis vegetais estavam sendo vendidos e levados para fora do município. A legislação ainda não existia, então isso era normal, né? Porque hoje não pode, né? É proibido. Isso, né? Ele é patrimônio nacional, né? Então hoje é considerado crime, mas na época, então isso acontecia, né? E o seu Walter começou a ter essa consciência sobre os nossos fósseis vegetais, principalmente, né? E começou a conscientizar as outras pessoas. E a partir disso, então, ele começou a reunir, né, as ideias e as outras pessoas que tinham também essa vontade de criar um museu. Então começaram a se reunir as peças de paleontologia e ele, como um paleontólogo e também arqueólogo amador, começou também a reunir as peças de arqueologia. Então eram realizadas as escavações já na época, né, coletadas as peças de arqueologia e eram trazidas para o museu. A partir de então, o museu começou a cada vez mais se organizar no âmbito da pesquisa, né? E ter um crescimento maior. Então começamos a compreender um pouco mais do que a gente tem também na nossa arqueologia sanpedrense, né? Que é algo que a gente não tinha tão esclarecido, né? Em São Pedro a gente tem um dos maiores petroglifos do Brasil, a Pedra Grande, né? Ela é o segundo maior do Brasil, ela é o maior do sul do Brasil, né? E ela tem inscrições até 3.000 anos atrás. Olha que bacana. Então a gente tem uma importância também arqueológica, né? Que a partir do museu também ela tem maior destaque. Sim. E na paleontologia a gente acaba tendo principalmente registros do período Triássico, né? Que é o que a gente mais tem aqui na nossa região, né? Tendo destaque para dois fósseis que são mais conhecidos aqui de São Pedro do Sul, que é o Stalecheria potens e o Prastosuco chiniquense. E a partir deles... Olha só os nomes, fala devagarinho. Esses dois fósseis, eles são os mais reconhecidos aqui de São Pedro, né? O Stalecheria potens e o Prastosuco chiniquensis. E a partir deles, né, da descoberta deles também, é que começou a se entender e se querer pesquisar mais paleontologia aqui em São Pedro, né? E isso vem vindo desde os anos 20 e segue, né? Só lembra para nós, assim, para o nosso público, o conceito de paleontologia e o conceito de arqueologia, que são coisas diferentes, né? Queria também que tu explicasse o que são os fósseis vegetais, né? Porque tem os fósseis animais e os vegetais. Sim, é algo que confunde bastante, inclusive, os nossos visitantes, a questão dos conceitos de paleontologia e arqueologia, né? Também porque os dois vêm muito das escavações e o paleontólogo e o arqueólogo também se confundem bastante, né? O arqueólogo ele estuda as sociedades, né? Ele busca os registros das vida em comunidade, como a gente tem os registros, por exemplo, das reduções jesuíticas aqui no Rio Grande do Sul, né? Já o paleontólogo, ele estuda a vida da Terra, né? Então, de todos os períodos da Terra, todas as vivências da Terra, até
a vida humana, né? Ele, aqui como eu citei o período Triássico, né? São fósseis de mais de 200 milhões de anos. Então, o paleontólogo estuda os animais, né? Pré-vida humana, por exemplo, até os animais que conviveram com os primeiros humanos, né? E as plantas que tiveram, né? Naquela época. Nesses períodos, né? Como era a vida nesse período, a vida na Terra. Já o arqueólogo, a vida em sociedade. Sim, são as construções, né? Os registros que a gente... Que, né, fundações, às vezes encontra fundações, às vezes encontra, enfim, pedaços ou partes, né, dessas coisas, assim, pedras ou, né, nos materiais diversos. Normalmente pedras. Normalmente as e pedras, barro. As cerâmicas, né, as pontas, muitos dos registros que a gente tem no museu, por exemplo, né, são as cerâmicas, as pontas de flechas, bolhadeiras, né, que é algo que a gente tem muito aqui no Rio Grande do Sul, né, mas aqui no nosso município, por exemplo, também muita inscrição em pedra, como na Pedra Grande, algumas outras que acabam sendo um pouco menores, a gente também tem no museu. O que é a Pedra Grande? É uma pedra grande mesmo? São pedras de grandes proporções encontradas aqui nessa região? Ela é um grande bloco de arenito, né? Então ela tem, ela é realmente grande, né? E ela tem inscrições. Mais ou menos que tamanho tu consegue dizer? Ela tem inscrições de até 2 metros de altura em inscrições. Né? Então a gente consegue ter a extensão do que ela é, né? E também de largura, né? Ela chega de largura a ter 24 metros. Olha! Então os registros dela estão por toda a pedra. E a gente tem mais de um período registrado nela, né? Olha, são 3 tradições indígenas de registro nela, 3 períodos diferentes. Que legal! Tu lembra a época, assim? Sim, a gente tem desde de 3 mil anos atrás, né, até a tradição Tupi-Guarani mais recente, de 1600, né, que é ali mais ou menos na primeira fase das reduções jesuíticas. E sobre a Pedra Grande ainda, que eu achei interessante, tem lá no museu, no jardim, ou em algum lugar, ou vocês têm fotos? Como é que a gente tem as fotos dela, né, mas o acesso a ela é gratuito, a pessoa pode acessar. Ela fica no interior do município do Rio Grande do Sul, né, também a 10 quilômetros do centro. Próximo ao município de Toropi também, que é ao lado, né? E o acesso é livre a ela também, a pessoa fica... Que legal, mas tem todos os cuidados do município, as manutenções. Ela tem... Claro, ninguém vai levar a Pedra Grande, mas tem que ter, porque podem ser pichados. Sim, é algo que infelizmente, né, ainda as pessoas sempre tentam, né? Então ela é cercada, recebe o corte de grama também, né, no entorno dela, para que também seja preservada. A gente possa chegar também e olhar, né? E os fósseis vegetais são também troncos de árvores? Isso. Os nossos fósseis vegetais são árvores que fossilizaram assim como os animais, né? Elas fazem parte do período Triássico também, são do período Triássico, tem mais de 200 milhões de anos os nossos troncos fósseis, né? E na grande maioria elas são de coníferas, né? Troncos de grandes pinheiros que existiam nessa época, né? E elas têm uma importância muito grande para a nossa região, porque é o registro do maior número de afloramentos, né? Na América do Sul. Assim, do período Triássico a gente encontra esses troncos fósseis, né, na África, na Argentina e aqui no Rio Grande do Sul também, né, em outros locais, mas em grande número nesses. E aqui entre Santa Maria, São Pedro do Sul e Mata está o maior número, né, desses registros de afloramentos desses troncos fósseis. Eu pesquisei antes e li essa questão das coníferas, e realmente quando eu vim chegando próximo de São Pedro, eu comecei já a ver as coníferas, né, inclusive crescendo ainda, então fazem parte mesmo, né, da região, e elas se retomam, elas voltam. Deve ter mais antigas e também jovens. Elas são, as que a gente tem hoje, elas são diferentes das da época, né, as da época eram grandes troncos, né. Sim. Mas ainda temos, né, muitas. Essas
Os troncos fósseis, eles são de acesso livre também para todos os visitantes, né? Bacana. A gente consegue, quem chega em São Pedro consegue ver na nossa praça, até mesmo no museu, no sítio paleontológico também, que tem ao lado da BR, que é o sítio Piscina, também fica livre para a visitação das pessoas, né? Então elas conseguem ver tanto depois que já saiu do afloramento, quanto em loco, como ela é na terra, né? Porque elas são muito bonitas, por isso que às vezes algumas pessoas acabam querendo levar para casa, porque elas são verdadeiras obras de arte, né? A textura, as cores delas, né? Muito elas foram usadas assim como mármore, né? Para tampos de mesa, cinzeiros, lareiras, justamente pela beleza dela, né? E elas exibiam um polimento na época também, eram cortadas com lâmina de diamante, seria um preparo, então elas são muito belas realmente, né? O que fazia com que se levasse muito embora daqui, né? E também muito pela falta de conhecimento das pessoas do que elas realmente eram, né? Como tem abundância aqui no município, imaginava, né? Antigamente, principalmente por desconhecimento, que não ia acabar, né? Por isso que a cultura é importante, né, também pra gente valorizar a nossa história e senão termina mesmo, né? E justamente para que a gente preserve cada vez mais o nosso patrimônio, né? Se a gente não repassa essas informações, em algum momento a gente não tem mais. E compreenda que nada nasceu hoje ou ontem, né? Olha quantos anos, né? Elas também são do período Triássico? Sim, são. Elas têm mais de 200 milhões de anos também. Que legal! Então, precisamos encerrar o programa, infelizmente o papo tá uma delícia, né? Eu gostaria que tu dissesse os horários dos museus, né, diferentes e os endereços para as pessoas poderem visitar. Tem horários diferentes de verão e de inverno, né? Como é que funciona? Sim. O Museu Paleontológico e Arqueológico Altenilha fica localizado ao lado da BR-287, né, em direção a São Pedro do Sul, em direção à Mata. Também fica um passeio interessante de se fazer, né, para conhecer a paleontologia da região, né, na Estrada da Carpintaria, então no interior do nosso município. E ele está funcionando nas quartas e sextas, das 8 até as 2 horas da tarde. E o Museu Histórico Fernando Ferrari fica no centro da cidade, próximo à praça, né, municipal. E ele é na Rua Fernando Ferrari 64. E também está funcionando nas segundas, terças e quintas, das 8 às 2 da tarde. Os museus, eles sofrem uma adaptação de horário, né, no inverno. Então eles passam a funcionar das 10 da manhã até as 4 da tarde. E também por agendamento em horários alternativos, né, quando a pessoa não consegue adequar o horário da visitação. Sábado e domingo, se tiver um grupo turista. Exatamente, a visitação, a gente consegue adequa o horário. contato, então. Aí a gente agenda pelo e-mail do museu, que é museusampedrodosul@gmail.com, ou também pelo nosso telefone, que é o mesmo WhatsApp, que é 55-3276-6145. Ok, obrigado por me receber aqui e por trazer todas essas novidades, essas coisas boas que a cidade oferece. Eu que agradeço por vir conhecer, né, a nossa cidade, o nosso museu, e por mostrar um pouquinho de São Pedro para as pessoas, né? Muito obrigada, Luísa. Nos vemos novamente também até para falar mais sobre esse tema museu, né? Que é muito bacana, né? Foi um prazer ter estado com vocês. Este programa é exibido na televisão Santa Maria todos os sábados às 20 horas. Temos um programa inédito. Você pode ser um apoiador cultural deste programa. Envie um e-mail para programalijamarques@gmail.com. Você pode dar uma passadinha na minha loja virtual e conhecer as peças pintadas por mim, né, lijamarques.com.br, ou visitar o ateliê no Recanto Maestro. Adorei ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.